fiz o download, tá, gente? Para ganhar tempo. E aí, gente, aqui ele diz o seguinte, ó. Download da imagem, né? Da imagem, da ISO, para dispositivo de 64 bits. Qual que é a diferença aqui, gente? Eu, sem querer ser muito técnico, e de verdade, vocês vão conseguir fazer essa instalação tranquilamente. Qual que é a diferença aqui? A gente tem sistemas operacionais de 64 bits e 32 bits. Hoje em dia, 32 bits eu nunca mais vi, tá? Por quê? O 32 bits é que antes nós tínhamos lá computadores com menos de 4 GB de memória. Então, um computador com menos de 4 GB de memória, instalava-se o Windows 32 bits. Ele lê até 4 GB de memória. Já se você tem 6, 8 GB de memória no computador, você colocar um Windows 32 bits, ele não vai ler, ele vai ler só 4 GB. Os outros 2 ou os outros 4 você vai perder. Então você vai ter o seu computador subdimensionado. Então por isso tem que ser 64 bits, tá? Para você rodar aí a todo vapor. Então aqui ele está falando para fazer o download da imagem. Vocês já vão entender o que é essa imagem, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, ele tem esse Windows 11 Multi Edition, tá? E eu posso baixar ele também, posso fazer o download. Feito isso, fiz o download, eu não... Rafael, preciso fazer o download da ISO? Não precisa, você só precisa baixar o Create Windows 11 aqui. Fazendo isso, você já vai conseguir fazer a instalação do seu Windows, tá bom? Agora, se a pessoa quiser ter a ISO, né, para facilitar a vida, também é possível, tá bom? Então, beleza, gente, vamos lá. Eu fiz o download, tá? Fiz o download, não vou fazer de novo, já fiz para facilitar a vida. E eu tenho aqui as minhas instalações, tenho aqui os meus documentos, meus arquivos, melhor dizendo, de instalação, tá? Eu, inclusive, tenho a ISO que eu vou precisar dela e tô também com um virtualizador de computador. Como é que é isso, Rafael? Hoje aqui, para eu mostrar isso para vocês, eu vou usar uma máquina virtual. E aí, no momento certo aqui da live, eu vou explicar para vocês o que é uma máquina virtual, tá bom? Vocês vão entender, muito legal, tá? Mas vamos lá, vamos para nossa instalação. Então, eu vou rodar aqui o Media Create aqui, tá? Já coloquei para executar. Ele começa fazendo alguns preparativos. Deixa eu colocar aqui. Ele começa fazendo alguns preparativos. Eu já estou com o pendrive pronto para ser executado, tá? Para rodar a instalação. Então, esse Media Kit ele vai preparar o meu pendrive, tá bom? É ele que vai preparar o meu pendrive. Então, eu vou ter um pendrive que vai permitir que eu faça a instalação do Windows em qualquer computador, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que aceitar, tá bom? Ele vai fazer alguns preparativos aqui. Bora. Ele vai me dar algumas opções aqui, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês isso. E aí, vamos supor que você tenha baixado a ISO. Ele vai permitir que você faça isso. Olha que interessante aqui, ó. Aqui ele coloca assim, ó, usar as configurações do computador, deste computador. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aí legal, gente. Ele coloca aqui, ó, usar as configurações deste computador. O que ele quer dizer? Que ele vai preparar uma instalação própria para o seu computador, para esse computador, tá? Vamos supor que seja que você vai fazer a instalação não para formatar esse computador, mas para formatar outro computador. O computador da sua tia, da sua esposa, do seu esposo, não importa. Aqui você pode desmarcar, se for esse o caso, tá? Então, vamos imaginar que eu vou fazer nesse computador, eu vou formatar esse computador. Então, eu vou deixar isso marcado. O idioma é português Brasil, porque eu selecionei lá em cima, tá? No Media Create, lá em cima eu coloquei que quero
português de português do Brasil, a edição Windows 11, beleza. Aqui ele vai dizer o que eu quero usar, o que eu vou usar. Se eu vou usar uma unidade flash, né, um pendrive, tendo aqui a unidade flash é um pendrive, ou o arquivo ISO. O arquivo ISO, aqui eu vou precisar de um DVD, né, ou um CD. Não, aqui é DVD, não tem jeito por causa do tamanho do Windows, tá? Então eu vou precisar de um DVD se eu quiser queimar, que a gente chama assim, né? Queimar um disco com o Windows. Não é o caso, eu vou usar a mídia, eu vou usar uma unidade de disco removível, que é um pendrive, tá? Observem só, nesse momento ele já encontrou uma mídia, né? Ele já encontrou uma mídia aqui com Windows 11, desculpa, uma mídia própria que eu dei o nome de Windows 11. Eu que dei o nome da mídia. Se você está vendo o Windows 11 ali, é que eu formatei o pendrive, tá? E dei o nome de Windows 11. Eu vou dar um avançar. Aí, olha só, eu dei um avançar, ele já selecionou o meu pendrive, tá aqui. Ele já vai preparar o meu pendrive. Olha só o que ele está fazendo lá, ó. Baixando o Windows 11. Então, gente, o que isso quer dizer? Que você não vai precisar baixar a ISO, igual estava mostrando lá. Então, ó, andamento, tal, tá indo. Ele vai baixar o Windows 11 para mim e vai preparar o pendrive para mim. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Sem sombra de dúvidas, essa é a forma mais fácil de fazer a instalação do Windows. Desculpa, a preparação do seu pendrive. Existem outras maneiras, com outras ferramentas, como o Rufus da vida, que você baixa o ISO, que você prepara o pendrive por ele. Não é fácil assim, tá? E aí, feito isso, ele está baixando, eu posso ir tomar um café, posso até continuar usando o meu computador, que ele vai baixar o Windows para mim. Ele está lá baixando. Mas, como eu disse para vocês, eu vou interromper isso para não precisar esperar tudo isso e para a gente avançar na instalação do Windows, que também é importante, né? Ah, Rafael, mas se você cancelar aí, você não vai prejudicar o passo a passo? Não vou prejudicar, por quê? Porque o meu passo a passo aqui, o que vai acontecer nisso daqui? Ele vai baixar tudo, depois ele vai dizer que está pronto o pendrive, você dá um ok e acabou. Você tira o seu pendrive e pronto, segue a vida, tá? Então, eu vou cancelar para a gente ter, não perder tanto tempo. Eu vou cancelar aqui, ó, cancelei a instalação, né, a configuração do meu pendrive, e agora eu vou usar algo que eu vou. Então, imagine só o seguinte, gente. Agora eu vou instalar o Windows na máquina. Eu já criei o pendrive, agora eu vou instalar o Windows na máquina. E agora, gente, aqui fica interessante. Por quê? Para eu fazer isso aqui para vocês, eu preciso de uma máquina virtual, tá? Eu preciso mostrar uma máquina virtual. No seu caso, aqui você vai. O que é legal dessa live aqui, gente, você vai ter algumas opções. Você pode criar uma máquina virtual, então eu estou ensinando você a criar uma máquina virtual também e instalar o Windows ao mesmo tempo. Olha só que fantástico, né, galera? Fala sério, né? Ó, qual que é a vantagem de você ter uma máquina virtual? O que é uma máquina virtual? Vamos lá. Uma máquina virtual, gente, você roda um computador dentro do outro. Que loucura, Rafael. Você vai pegar, vamos supor, eu estou aqui com o meu computador fazendo essa live, o meu computador tem um Windows instalado. Como vocês estão vendo, eu estou compartilhando a tela. Eu vou rodar um Windows dentro do Windows. Então eu vou ter duas máquinas, a minha máquina física e a minha máquina virtual. Por que é legal você ter uma máquina virtual? Para você fazer alguns laboratórios. Então, eu quero rodar algum programa que eu não confio muito. Não roda no seu computador local, roda na sua máquina virtual. Então, eu vou ensinar vocês a criarem uma máquina virtual usando o VirtualBox, tá? Então, esse aqui é o VirtualBox. Onde você vai baixar ele? Você vai baixar ele aqui,
tá? Eu vou deixar o link também disponível, ó, dentro de um site oficial da Oracle, que o VirtualBox é da Oracle, tá? Então você vai baixar o seu VirtualBox aqui, também é muito simples de baixar, tá? Você vai vir aqui, ó, VirtualBox, Windows Host, você vai baixar esse cara e vai rodar a instalação no computador, é tranquilo, não é complexo, por isso que eu nem me preocupei em mostrar a configuração, a instalação do VirtualBox. Então, esse aqui é o programa que vai permitir a gente criar uma máquina virtual, tá bom? Então, nós vamos fazer isso já. Então, criamos o nosso pendrive, o pendrive está rolando, já tenho ele aqui funcionando, agora eu vou formatar o meu computador. Boa noite, Vera. Tranquilo, querida. É assim mesmo, correria, né? Então, gente, ó, vamos lá. Eu tô aqui, eu vou aqui em novo, tá? Vou aqui em novo. E vou começar a dar um nome, vou começar a configurar o meu computador, gente. Eu tô fazendo o meu computador do zero. Então, eu vou colocar aqui o nome da minha máquina, tá? Que eu tô renomeando o meu computador. Esse aqui é o caminho que a minha máquina virtual vai ficar, tá? Então, eu vou deixar um caminho padrão, tá bom? E aqui eu vou apontar a ISO. Lembra que eu falei a ISO, a imagem? Então tá. Isso daqui é para máquina virtual. Isso aqui é para máquina virtual. Você que vai formatar um computador físico, você não vai enxergar isso aqui, gente, tá? O que você vai fazer lá quando você for formatar um computador físico? Você vai desligar o seu computador, você vai espetar o pendrive que você preparou e você vai ligar ele novamente. Pode acontecer de automaticamente ele já pegar o seu Windows, o seu pendrive e já começar a formatar. Ou pode ser que ele não vá fazer isso. Aí o que você tem que fazer? Você vai ter que ver qual é a marca do seu computador, porque dependendo você vai ter que apertar F2 ou F10, dependendo do caso, tá? Para que ele possa inicializar pelo pendrive. Tá bom? Porque senão ele vai inicializar pelo seu HD e a instalação não vai acontecer. Então você vai ter que selecionar para inicializar pelo pendrive. Aí ele vai começar a instalação que nós vamos ver acontecendo aqui, tá? Então eu já tenho a ISO, então eu vou apontar ao caminho da minha ISO, aquele arquivo, tá? Eu já tenho aqui tudo pronto, então tem uma observação aqui para você que vai fazer isso com vai montar a máquina virtual, igual eu estou fazendo aqui. Você vai colocar isso aqui, ó, pular instalação desassistida. O que é essa instalação desassistida? Ele meio que faz tudo para você. Mas como nós somos usuários avançados, não é? Todo mundo aqui é usuário avançado, nós vamos ver a coisa acontecendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, pular a instalação desassistida, porque a gente quer assistir a instalação. Então, gente, ó, eu criei a máquina, existe uma máquina criada com o nome de Windows 11, e agora eu vou inicializar ela. Então, presta bem atenção aqui na pré-visualização, ó. Eu vou inicializar ela, tá? Tomara que minha máquina aguente. Agora, gente, o que eu tô fazendo aqui, eu praticamente apertei um botão. Imagina que eu apertei um botão de liga e desliga no computador físico, só que aqui de maneira virtual, tá? Então, ele tá rodando aqui. Ele vai começar daqui a pouco a aparecer alguma coisa, tá? Deixa eu aumentar aqui. Olha lá. Ele vai. Aí, gente, o que ele tá fazendo? Ele tá buscando a ISO. Isso não é rápido, tá? Olha lá. Ele tá buscando a ISO. Olha lá, ele tá pedindo para eu pressionar alguma coisa, tá? Para ele poder executar. Então, eu pressionei aqui. A máquina virtual falhou no boot. Isso pode ter sido causado pela falha. Tá, peraí, gente. Fazer o quê, né? Sempre dá pau na hora da live, né? Deixa eu reiniciar.
Vou reinicializar. Tá? Vamos ver aqui, deixa ele não respondendo. Calma aí que ele já volta. Porque, gente, olha lá, ele precisa... Olha lá, agora ele vai, vamos ver. Olha lá, gente, vai começar a acontecer. Então, agora, a minha imagem que eu rodei, que eu já criei, ele já vai começar a acontecer agora, tá? Então, eu já vou cair para a instalação do Windows, tá bom? Então, olha lá. Ó, aqui é a instalação do Windows, gente. Então, eu vou selecionar qual que é o idioma para instalar, né? Português Brasil, o formato de hora e moeda. Então, vou selecionar tudo Brasil. Vou avançar. Português ABNT. Gente, isso daqui é o seguinte. Deixa eu explicar isso aqui para você. O seu como é que você vai saber, Rafael, qual é o que eu seleciono aqui? A BNT, a BNT2, o que eu vou selecionar? Galera, é o seguinte, isso daqui é configuração do seu teclado. Dependendo da entrada que você colocar aqui, se você coloca uma entrada errada, as suas teclas ficam todas desconfiguradas. Então, você não consegue colocar um cedilha, você não consegue colocar um tio. Então, por isso que você precisa configurar isso para a acentuação funcionar, senão ela não vai rolar. No meu caso aqui, aí eu vou ensinar isso para vocês. Gente, isso aqui, ó, era uma baita dor de cabeça para quem formatava computador lá atrás, na minha época, tá? O cara ficava perdido, as teclas não funcionavam, o cliente ficava louco. O que acontece? Se o seu teclado ele tiver o C cedilha, se ele tiver o C cedilha, é importante que você selecione a BNT2. Porque senão você não vai conseguir obter as acentuações necessárias, tá? Ah, se não tiver o C cedilha. Bom, aí você tem duas opções. Ou ele é um teclado que é a configuração inglês Estados Unidos, ou então ele funciona o cedilha de outra maneira, tá? Aqui você pode apontar a BNT2, no meu caso, porque eu tenho um teclado C cedilha, tanto do meu notebook quanto do meu teclado externo aqui. Então, eu selecionei isso, vou dar um avançar, aí, olha só, aqui eu posso, gente, porque deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é interessante também, tá? Você, quando você está fazendo a instalação, vamos supor que o seu Windows não funciona, ele deu algum problema. Você pode usar o seu pendrive, que você preparou a instalação do Windows, para corrigir o seu Windows. Então, vamos supor, você liga a máquina, ela, pum, reinicia. Eita, tá com algum problema no meu computador. Aí você vai, liga, ele reinicia. Não inicializa bem. Teve alguma atualização problemática. É sempre legal você ter um pendrive preparado para isso. Aqui eu poderia muito bem colocar que eu quero corrigir o meu computador, quero consertar o meu computador. E aí eu vou fazer eu vou partir para configurações avançadas de correção. Então eu vou poder dar alguns comandos, eu vou poder corrigir a inicialização. Não é o nosso caso, a gente quer instalar o Windows, tá? Então eu vou colocar aqui que eu aceito, tá? Você sempre marca essa caixa e vou fazer a instalação do Windows. Estão reparando alguma coisa? Aqui, o que acontece, gente? Hoje em dia, normalmente, você não precisa digitar a chave mais. Ela vem gravada na BIOS do seu computador. Como assim, Rafael? Gravada na BIOS do meu computador? Gente, o seu computador, ele tem uma linguagem bem binária, tá? Uma linguagem binária antes disso tudo aqui acontecer. E isso aí é chamado praticamente de BIOS. E a BIOS é que vem configurada a sua chave. Então, quando você compra o computador, ele já vem assim. Quando você for formatar,
provavelmente isso daqui ele já vai puxar o product key, né, a chave do produto. Você não vai precisar digitar. Agora, se você comprou um Windows avulso, aí sim, aí você pega a chave que vem por e-mail, não é mais como antigamente, né, que vinha até no próprio computador, mudou, gente, agora é gravado no próprio computador. Mas se você comprou avulso, você vai receber essa chave. Aí você vai colocar aqui. Eu vou colocar que eu não tenho a chave, tá? Eu não tenho, porque eu estou fazendo uma instalação avulsa, não é da minha máquina. Depois, a Microsoft, ela deixa você passar, tá? Depois você vai precisar inserir essa chave, porque senão você não avança, ok? Aqui eu vou escolher o sistema operacional, a versão do meu Windows. Olha que interessante. Lembra que eu baixei lá, quando eu estava preparando o meu pendrive, eu baixei uma ISO, uma imagem para várias versões? Então, gente, o Windows tem várias versões, né? O Windows tem Home, tem o Home Single Language, tem o Education, tem o Pro Education e o Pro for Workstation, né? Então, tudo vai depender do que você comprou. Se você comprou um computador para você, provavelmente ele é Home, né? Ou Home Single Language. Então, depende, tá? No meu caso aqui, eu vou selecionar o Home. Agora, você seleciona qual é a versão correta do seu Windows, tá, gente? Vou dar um avançar. Estamos preparando o computador tal. Aqui, gente, a gente brinca o seguinte, tá? Que é NNF. O que é NNF? Next, next, finish. Próximo, próximo, final. Então, fique à vontade para ler isso daqui, tá? Se assim você desejar. E dar um aceitar, porque senão não passa. Se você não aceita os termos e condições, não passa, tá? Aguarde, então, pessoal, nesse momento eu não estou rodando pelo pendrive. Eu estou rodando por uma imagem que está no meu computador. Ele está procurando por discos. Os discos são o seu HD, é o seu HD, tá? A instalação do Windows, gente, é que eu não tenho nenhum HD aqui. Mas vocês sabem que é um HD, né? Ele roda dentro do seu disco rígido, dentro do seu HD. Então, aqui eu já criei um disco rígido para eu rodar essa instalação. Eu coloquei um tamanho de 80 gigas, só para rodar isso aqui para vocês, mas provavelmente o HD de vocês é muito maior, deve ser um HD de 240 gigas, de 500, a depender da sua configuração, 1 tera, depende, tá? Eu vim aqui, seleciono aqui então esse disco. Aqui eu poderia também, gente, isso não é muito usado hoje, porque a gente tem nuvem, a gente tem uma porrada de coisa, mas antigamente eu poderia criar partição. Eu não, como eu disse, né, eu estou me esforçando para não falar tecnicamente, ensinando algo técnico. Então é difícil, tá, gente? Mas vamos lá. Como é que funcionava antes? Vamos imaginar que eu tinha um HD de 500 gigas, tá? Eu tinha um HD de 500 gigas. Aqui, o que eu fazia? Eu dividia ele em dois. Eu criava a partição C e uma outra partição para colocar documentos, colocar minhas coisas. Por que as pessoas faziam isso? Porque as pessoas formatavam o computador. Para não apagar o que tinha aqui de importante, elas formatavam só a partição C. E a partição D, E, ficava aqui quietinha, ninguém mexia. Hoje isso não é usado muito, tá? Não estou dizendo que ninguém usa. Claro que tem gente que usa, né? Mas hoje em dia você salva backup, você faz backup em nuvem, e aí você quer aproveitar todo o espaço do seu disco. Então, nesse caso, você pode selecionar aqui e dar um avançar, tá? Vamos lá, gente. Lembrando que eu estou rodando uma máquina virtual, dependendo completamente do processamento do meu computador local. Então, ele vai sofrer um pouco. Se ele chegar a travar, eu paro a instalação para continuar a live, tá? Ó, aqui ele diz o seguinte, ó, que ele vai fazer a instalação do Windows e tudo e não vai manter nada. Ele vai formatar o computador. Por isso que eu falei no início dessa live que a primeira coisa que você tem que fazer
antes de formatar um computador, é backup dos seus arquivos, porque ele vai formatar, tá bom? Ok, eu estou ciente, ele vai começar. Então, ele vai começar a fazer a instalação do Windows. Gente, aqui vai acontecer uma instalação limpa, tá? Como é que é a instalação limpa, Rafael? Não vem com programa nenhum. Ele não vem com programa nenhum, só vai ter o Windows. Não vem com nada, não vem com seu leitor de PDF, não vem com Office, né? Não vem com Word, Excel, PowerPoint, não vem com nada. Você vai ter o Windows limpinho. O que ele vai ter? O Windows e o que for de nativo do Windows, tá? O resto não vem absolutamente nada, gente. Então ele vai começar a fazer essa instalação. Então aqui eu não tenho como acelerar, porque eu estou numa live com vocês, né? Então ele vai começar essa instalação. E aqui, gente, de verdade, quando começa essa instalação, você pode tomar um café, vai falar com os amigos, enfim, você vai fazer alguma outra coisa, porque ele vai rodar. Nesse momento, meu computador está com processamento lá em cima para poder executar isso daqui, tá? Então, dependendo da configuração do seu computador, você pode ter uma velocidade maior ou menor nessa instalação. Enquanto ele está fazendo isso, alguns cuidados que você precisa ter? O Windows 11, ele é um tanto pesado. Como assim, Rafael? Eu tenho um computador muito antigo. Recomenda instalar o Windows 11? É sempre bom você verificar os requisitos mínimos de instalação do Windows 11. Tá? Então, eu vou dizer para você que você vai rodar um Windows 11, é legal que você tenha 8 GB de memória, pelo menos, para rodar legal. Pô, só 4 não dá? Ele vai travar. Ele vai travar. Um processador legal, um Intel Core i5 para lá, das últimas gerações, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Boa noite, Márcio, tudo bem, querido? Márcio diz assim, ó. É possível instalar o Linux ao lado do Windows sem que o Windows escreva a linha de boot? Dá para fazer. Dá para fazer. O que você... É verdade, o Márcio está dizendo assim, ó, mínimo 16 gigas, eu diria. Concordo, Márcio, concordo. Márcio, dá para fazer, tá? Gente, o que o Márcio está perguntando? Vou até trazer de volta a pergunta dele. Se dá para eu colocar o Linux ao lado do Windows sem que o Windows reescreva a linha de boot. Você tem duas opções aqui, gente. Aqui o Márcio está dizendo de rodar 2 sistemas operacionais num único hardware. Você tem duas opções. Qual que é a primeira opção? Fazer como eu estou fazendo aqui, Márcio. Você pode ter um Windows instalado no hardware e rodar uma máquina virtual, uma VM, com um Linux. Ou você cria partições no seu HD. Você dedica, olha, eu vou ter 100 gigas para o Linux e 300 para o Windows. E você seleciona, você vai instalar em partições diferentes. Dá para fazer isso. Aí uma hora você sobe o Linux, outra hora você sobe o Windows. Na inicialização do computador, você vai escolher qual instalação você vai fazer, tá? Por isso que é legal o laboratório, por isso que é legal você até fazer usando uma máquina virtual também. É bem interessante. Meu Note tem 2 HDs. Então mais fácil ainda, Márcio. Aí você vai dedicar uma instalação para um disco e a outra para outro, entendeu? E aí você vai selecionar qual que vai subir, qual sistema operacional vai subir, se vai subir um Windows ou se vai subir um Linux, né? E aí você faz tranquilamente. E não vai reescrever, tá? Não vai reescrever boot. O que você vai ter que fazer? Quando você for inicializar a máquina, você vai apertar ali, dependendo do computador, ou F12 ou F10. Então, ligou a máquina, aperta F10 ou F12 para selecionar por onde que ele vai dar o boot. Pessoal, quando a gente fala vai dar o boot, é por onde ele vai inicializar, tá? Então, quando eu fizer isso, você seleciona ali, tá? Então, isso dá para fazer perfeitamente. O Windows 11 reescreveu.
Provavelmente você instalou em cima da instalação do Linux. Provavelmente. Porque o que você pode fazer? Faz a formatação e dá nomes para as partições. Porque eu acho que aí aconteceu alguma confusão. Acho que, sei lá, você acabou selecionando. Cria as partições. Cria, ó, faz assim, ó. Faz um teste com uma máquina virtual. Entendeu? Faz uma máquina virtual para você ver. Eu, de verdade, Márcio, hoje eu prefiro usar a máquina virtual do que instalar no meu hardware, tá? Porque eu trabalho com outras coisas, né? Então, às vezes tem processos aqui da advocacia que eu preciso lidar. Então, muita coisa, protocolar o processo. É tudo mais fácil com Windows, tá bom? Então, eu já rodei Linux direto também. Já trabalhei com Linux, trabalhei com todo o sistema operacional que você possa imaginar. Mac, não tem essa. Mas eu prefiro deixar o Windows 11 instalado, e aí tudo que eu quiser rodar, eu crio uma máquina virtual, que é o que eu estou fazendo aqui. E aí você roda legal com a máquina virtual. Tem um software bem interessante, só que ele não é barato, tá? Ele chama isso aqui, ele é da VMware, tá? Ele é esse cara aqui, ó. VMware Fusion. Eu rodava muito VMware Fusion quando eu usava Mac. Né? Então, eu já usei Mac, o que eu fazia? Caramba, me deu um branco, gente. O Mac, o que eu fazia? O que ele faz, o VMware Fusion, melhor dizendo? Ele mescla um e outro, cara, é muito louco. Então, vamos supor, você está rodando o Mac e quer executar um arquivo que é compatível com o Windows. Você clica 2 vezes, ele vai abrir o Windows, cara. Você pode clicar 2 vezes no Mac que ele vai abrir o Windows e vice-versa. Só que ele não é barato, tá? Eu usava na época lá, foi em 2011, 2012. Mas isso é possível, tá? O VMware Workstation é gratuito, mas o VMware Fusion, o Workstation não faz isso aqui, que eu tô falando para você do Fusion. O Workstation ele vai fazer o que o VirtualBox está fazendo. Gente, o VirtualBox, que é esse cara que está instalando aqui a máquina virtual, é gratuito, tá? Você não precisa pagar absolutamente nada. Ele é gratuito, tá bom? Então é legal, é muito interessante você baixar o VirtualBox para brincar, tá? Na criação da máquina aqui, vocês não viram, peço desculpas. Mas quando você está criando a máquina virtual, é muito legal porque você vai dizer quanto você quer dedicar, né, para aquela máquina. Então, vamos supor, é muito legal, gente. Ó, vamos pegar aqui o exemplo que o Márcio está nos dando aqui. Rafael, é legal ter 16 gigas, né, de memória. Concordo, é legal ter 16 gigas. Pô, vamos ter 2 teras de HD? Legal, 2 teras de HD. Quando eu vou criar a máquina virtual, eu posso personalizar a minha máquina virtual. Ah, para essa máquina virtual, eu vou dedicar 4 gigas. Pô, eu tenho 16 gigas mesmo? Vou dedicar 4 gigas. Ah, e para o HD, eu vou dedicar 200 gigas. Sabe por que que existe, gente, essa possibilidade de máquina virtual? Porque nós não usamos, dependendo do seu uso, né? Mas a grande maioria não usa nem 10% do que o hardware oferece. O seu computador é subutilizado. Você vai lá, pega uma máquina 16 gigas, não sei o quê, e você usa só para navegar. Então ele não tem tudo aquilo que realmente é necessário. Né? Me desculpa, você não usa tudo aquilo que ele possa te entregar. Então a virtualização nasceu para suprir isso. Então você roda várias máquinas dentro de um único hardware, gente. Eu brinco que é o milagre da virtualização, tá? Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa interessante. Você sabia que a nuvem que todo mundo usa, nuvem pública, esses caras que a gente usa para salvar as informações lá em cima, você sabia que são todas máquinas virtuais, como essa que eu estou configurando com vocês? São todas máquinas virtuais. Não são máquinas físicas. Como assim, Rafael? Gente, vocês têm noção da quantidade de dados que esses caras processam? Então, olha como que é interessante. Imaginem vocês que o que a gente está falando aqui
é computação em nuvem. A computação em nuvem, entendo que é assim, ó. Imagine que eu tenho, vou pegar aqui, fazer um exemplo bobo aqui, ó. Eu tenho aqui, interessante, né, Márcio? Interessante. Deixa esse cara rolando lá, deixa a instalação acontecendo. Eu tenho aqui, pessoal, ó, esse aqui, você foi lá e tá usando o OneDrive. Aí o seu OneDrive tá lá na Carolina do Norte, tá? Você tá usando o seu OneDrive na Carolina do Norte. Começou muito processamento pesado da Carolina do Norte no seu servidor, no servidor que está o seu OneDrive, que é uma máquina virtual. O que que acontece? Essa máquina virtual, ela é migrada para a Alemanha. Você estava aqui na Carolina do Norte, o processamento subiu muito, para você não perceber, essa máquina virtual foi migrada para a Alemanha, gente. Olha que fantástico que é isso. Então, você não sabe exatamente onde você está, né? Você não sabe que país você está. Olha que fantástico. Se isso não é fantástico. Eu já visitei a fábrica da Dell e já visitei o Google, lá na Carolina do Norte, Illinois, que é onde eles têm um data center fantástico. Eles explicando como é que a coisa funciona, você fica bobo. Porque você só vê um monte de hardware, um monte de servidores, e as máquinas, os técnicos não sabem onde elas estão. Então, se ele falar assim, ó, acabou de subir uma instalação, se você perguntar para ele, onde que essa máquina está agora? Ele fala, não sei, eu nem sei se está aqui mais. Pode ser que a tecnologia tenha migrado ela para outro servidor físico. Então, veja o que você está aprendendo aqui hoje, gente. Olha que interessante, você está aprendendo a criar uma máquina virtual. E você vê, eu fiz aqui, ó, sem complicação. Vamos dar uma estudada aqui em algumas coisas enquanto tá instalando o Windows aqui, ó. Vamos entender um pouquinho do que nós temos aqui, ó. Gente, aqui a gente tem rodando alguns periféricos da nossa máquina virtual. Como assim, Rafael? Periférico? HD, disco, placa de rede, esse tipo de coisa, tá? Então veja, aqui, ó, eu tenho, ó, o HD ralando aqui, galera. Nesse momento, o meu HD tá ralando aqui. O HD que eu dediquei para essa máquina virtual. Não, mas espera aí, Rafael. Eu tenho o HD físico, certo? Eu tenho meu HD físico do meu computador. E eu tenho um HD virtual, que ele depende 100% desse HD físico aqui. Só que eu tirei uma partiçãozinha dele para rodar a minha instalação virtual. Ah, então se eu tiver qualquer problema com esse HD físico, eu tenho um problema com esse virtual? Sim. Só que qual que é a vantagem, gente? Então, ó, vamos pegar aqui, ó. O que a gente faz muito, tá? E você pode fazer tranquilamente hoje. Imagine só, o seu computador, uma vez me aconteceu, tá? Um amigo derrubou Coca-Cola no teclado do meu computador. Pensa, assim, derrubou, eu tinha acabado de comprar. Ele, sem querer, bateu a mão, a Coca-Cola caiu toda. E ele nem eu tava usando, era ele. Imagine só que perde tudo, ele perdeu tudo. Vamos imaginar, no meu caso, eu recuperei tudo, não perdi nada. Mas vamos imaginar que eu tivesse perdido, ele não funcionasse mais. Se fosse uma máquina virtual, sabe como eu poderia fazer? Imagine só você ter uma máquina, um computador dentro de um pendrive. E você pode rodar a hora que você quiser, onde você quiser. É isso que você consegue fazer com a máquina virtual. Você faz o backup da sua máquina virtual. E você, se tiver qualquer problema, uma atualização que deu errado, você vai e restaura a sua máquina virtual igualzinho que ela tinha hoje, com todos os programas. É muito fantástico. Isso é muito utilizado por empresas, lógico, né? Boa noite, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Gente, ó, vamos ver a nossa instalação, como eu disse, né? É live, eu não posso acelerar. A nossa instalação está em 48%. Aqui é na prática, tá? Na prática, então, é exatamente o que você vai experienciar, tá bom? Então, você vai experienciar essa instalação, essa formatação,
e garantam o backup das informações, gente, pelo amor de Deus, hein? Não vão sair formatando o computador sem fazer cópia dos arquivos, tá? Então, gente, o que nós vimos até aqui? A criação do HD, do um pendrive, tá? Um pendrivezinho pronto com a instalação do seu Windows para você formatar o seu computador ou consertar. E agora estamos vimos também a criação de uma máquina virtual, né? E estamos fazendo a instalação de uma máquina virtual. Olha só, então é o Windows, ó que interessante, ó, aqui eu tenho o Windows, ó. Tem um Windows, legal. E aqui eu vou poder fazer o que eu quiser, gente. Se eu quiser, eu posso trabalhar aqui. Eu posso trabalhar nessa máquina virtual. Eu conheço pessoas, gente, alguns amigos aí, que eles preferem usar as máquinas virtuais do que usar o computador local. Justamente por causa dessa facilidade que eu estou falando para vocês, tá? Ele vai, tudo que acontecer, se ele perder, ele só faz o backup desse arquivo e sobe em um outro computador. Ele pode até mesmo ter um Mac, olha só, ele pode ter um Mac ou um Linux e rodar o Windows dentro desses caras. Ou vice-versa, tá? Tem gente que roda o Linux, como eu disse até pro Márcio aqui, ele pode rodar o Linux dentro do Windows, que não vai danificar, não vai prejudicar em nada. É que assim, gente, aqui eu preciso esperar essa conclusão disso aqui, mas vocês vão ver que nada mais é do que uma máquina dentro da outra, tá? Então, deixa eu colocar aqui, enquanto ele está ali fazendo isso, deixa eu colocar para vocês os links. Cadê? Deixa eu colocar os links para vocês aqui. Espera aí. Então, ó, primeiro, o link do VirtualBox, depois eu coloco na descrição do vídeo, tá? Então, para quem está assistindo depois, esse daqui é o link do VirtualBox, pessoal, tá bom? Aqui é para criar a mídia, criar o pendrive. Aqui você já pode criar a mídia e também já baixar a ISO igual eu tenho aqui. Isso que vocês estão vendo aí é uma imagem que eu baixei da Microsoft, tá? Eu baixei da Microsoft. Então, todos os links são dos fabricantes. O VirtualBox da Oracle e o Windows da Microsoft, tá? Então, você vai baixar, tá bom? Baixa daqui. Não vai baixar, como eu disse, por torrents, nada disso, tá? Gente, por que eu estou fazendo do zero essa instalação com você? Primeiro, para você aprender, né? Segundo, isso daqui vai ser vai ser o nosso computador, vai ser o computador da nossa jornada imigrante digital. Por quê? Com ele, nós vamos configurar a máquina. Então, eu vou configurar com vocês o antivírus, porque a máquina vai estar zerada. Então, eu vou fazer a instalação do antivírus, vou fazer a instalação dos programas, do Office, dos programas, do leitor de PDF, das coisas. Eu vou configurar com vocês o computador do zero. Então, olha que legal, a gente vai ter o acompanhamento da configuração desse computador, tá? Pessoal, ó, eu não vou esperar muito mais, porque ele está em 52% ainda, então não vou, poxa, ficar olhando o pessoal aqui instalar, não tem sentido, tá? E como é ao vivo, é isso. O que vai acontecer, tá? Quando você fizer isso aqui? Não tem mais segredo. Agora é esperar. Quando ele terminar, ele já vai subir a tela do Windows para você. Ele já vai subir isso aqui. Já vai subir a telinha que você está acostumado, tá? O que você vai fazer? Feito isso, aconteceu a instalação, você vai primeiro devolver os seus arquivos. Como a instalação limpa, eu não tenho backup de nada para fazer, porque eu estou fazendo uma máquina virtual. Mas você vai devolver os seus arquivos, tá? E aí, na próxima live, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer a instalação do antivírus. Por quê? O que você deve fazer em sequência, né, na sequência
da instalação, da formatação do seu computador, a instalação de um antivírus, tá? Você precisa fazer a instalação do antivírus. Gente, um computador operando Windows sem antivírus, ele está contaminado por todo quanto é praga que vocês possam imaginar, tá bom? Então, você precisa instalar o antivírus. Então, gente, ó, essa daqui já fica aí de lição para você, tá? Ó lá, rodando o VirtualBox, eu posso fazer o que eu quiser, gente. Enquanto tá instalando ali, ó, eu tenho aqui a minha tela. Ah, eu posso acrescentar uma nova máquina virtual aqui, Rafael? Posso. Se eu quiser, eu posso criar mais uma máquina virtual operando Linux agora. Aí vai da configuração do seu computador. Se o seu computador tiver suporte de hardware, né, para executar vários sistemas operacionais, manda bala. Tá, gente? Quando a gente pega servidor, é uma delícia, porque aí você instala. Eu já cheguei a ter 10 computadores rodando dentro de um só. Entendeu? Não aqui, né? Num servidor de uma empresa. Então, 10 máquinas rodando dentro de uma só. Então é isso. Se tem lá processamento, se tem hardware, eu vou embora, tá bom, gente? Então, na próxima aula, então aqui de novo já só reforçando, aqui vocês não perderam nada, eu não pulei etapas, eu só tô acelerando para a coisa não ficar muito morosa, tá? Mas quando ele terminar aqui, o máximo que ele vai me pedir, é que eu dê um nome para o computador, tá? Que eu entre com o Product Key, ou que eu entre com o meu usuário da Microsoft, que todo mundo hoje tem. Você pode ter que logar com o seu usuário da Microsoft para você obter acesso aos recursos da Microsoft. Mas, fora isso, não tem mais segredo, tá bom? É muito fácil hoje fazer a instalação de um Windows e eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro para você, tá bom, gente? Ó, você que está aqui, não deixe de mandar o seu like aqui, compartilhar isso para mais pessoas. Quem quer ficar atento aí, é bem legal, né? Esse laboratório que a gente faz aqui. Manda para mais pessoas, é gratuito. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal, gente, para o nosso canal crescer, tá? Eu me dedico aqui, estou aqui com vocês toda quinta às 20 horas. E lembrando que temos segunda-feira live ao meio-dia e 30, tá, gente? Não tivemos na live na semana passada porque eu estava com dengue. Ainda estou me recuperando aqui, né? Então, hoje eu já estou 100%, né? E segunda-feira, meio-dia e 30, temos a nossa live Radar Cibernético, que é o momento que eu trago notícias para você e ainda mostro algumas configurações ali, tá bom, gente? Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa live para mais pessoas, para que esse canal decole cada vez mais e eu me motive para trazer mais e mais coisas para vocês aqui de maneira gratuita, tá bom?